Mateus 26, 69 a 75, diz a palavra de Deus assim: Ora, estava Pedro assentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse: Também tu estava com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: Esse também estava com Jesus, o Nazareno. E ele outra vez, com juramento: Não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro: Verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e jurar: Não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, nós queremos te conhecer e queremos ser conhecidos teu. Ó Deus, nós queremos viver a tua vida, queremos que tu esteja em nós, queremos te seguir com toda a nossa fidelidade, com todo o nosso amor. Por isso, Senhor, nesta noite nós te pedimos que teu Santo Espírito aplique esta verdade ao nosso coração, à nossa vida, ao nosso ser, para que verdadeiramente tenhamos essa consciência, que conhecemos o Senhor e vivemos para a glória do Senhor, que sabemos quem é Jesus. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, ali no Getsemane, Jesus foi preso, e naquele momento, todos os seus discípulos o abandonaram, todos os deixaram sozinhos, com aquela turba. Aqueles que prenderam Jesus o levaram para a casa do sumo sacerdote Caifás. Ali estavam reunidos os escribas, os anciões, e Pedro os segue e fica de fora, no pátio, com os serventuários. Os principais sacerdotes e todo o sinédrio ali reunido procuravam condenar Jesus à morte, e por todos os meios eles usaram para condenar Jesus. Pedro, que estava sentado fora no pátio, foi ali surpreendido por uma mulher, por uma criada que afirmou que ele estava com Jesus, o Galileu. E ele decididamente, com toda a propriedade, ele negou diante de todos, dizendo não saber o que aquela mulher estava dizendo. Ainda no alpendre, outra criada disse aos presentes que Pedro também estava com Jesus. Pedro negou outra vez, jurando que não conhecia tal homem. Pouco depois, outros que ali estavam disseram a Pedro que ele era sim também um deles, porque o seu modo de falar o denunciava. Aí, negando novamente, Pedro começou agora a praguejar, a jurar não conhecer esse homem. Mas imediatamente veio o que ele não esperava, e que ele talvez nem lembrasse: o galo cantou. Foi então que Pedro se lembrou do que Jesus havia falado, pois ele tinha dito que antes que o galo cantasse, ele o negaria 3 vezes. Então veio a dor, veio o choque íntimo, veio o choque em sua alma, e ele chorou ali amargamente. Irmãos, nós temos que conhecer Jesus. Pedro conhecia Jesus,
Pedro sabia quem era Jesus. Pedro conhecia a história de Jesus. Não conhecia só de ver, nem de ouvir falar, mas Pedro tinha vivido com Jesus. E no momento crucial, no momento que Jesus mais precisava dos seus amigos ao seu lado, Pedro disse: não sei quem é este homem. Quando criancinha, poucos dias de nascido, foi levado ao templo, Simeão em seu cântico afirmou: agora, Senhor, preste atenção nisso, podes despedir-me em paz, o teu servo, segundo a tua palavra, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Os meus olhos viram Jesus, os meus olhos viram o Cristo, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação em gentios e para a glória do teu povo de Israel. Está lá em Lucas 2, 29 a 32. Veja isso, irmãos. Os meus olhos já viram a tua salvação. Já viram Jesus, o Cristo. Já viram o Redentor, o nosso libertador. Simeão viu. Simeão conheceu. Ele conheceu Jesus. Tomou-os nos seus braços e louvou o seu Deus Altíssimo. E disse que aquele era o Jesus. E falou, e declarou, e testemunhou quem era aquele menino. Lá em João 12, 20 e 22, está escrito assim, irmãos: ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Esses, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, ou Betsaída da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André a Filipe. André e Filipe comunicaram a Jesus. Eram gregos, mas desejavam ver Jesus. Desejavam saber quem era Jesus, conhecê-lo, contemplá-lo. Desejavam estar diante dele. Mas também lá em Lucas 19, os capítulos 2, 2 a 5, diz: eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus. Mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu em um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque me convém ficar hoje em tua casa. Zaqueu queria ver Jesus e tudo fez para conseguir atingir o seu objetivo. Mas ele não só viu Jesus, como conheceu de perto, o hospedou em sua casa. Irmãos, Pedro negou a Jesus afirmando: não o conheço. Não saber quem era aquele homem, não sabia quem era aquele homem, praguejou e jurou não conhecer Jesus o Cristo. E talvez nós achemos um absurdo, talvez nós queiramos criticar Pedro, talvez nós queiramos indagar como é que Pedro fez um negócio desse. Mas nós temos confessado a Jesus, nós temos dito ao mundo que nós conhecemos Jesus, nós temos essa ousadia, nós temos essa intrepidez de proclamar, de falar, de testemunhar, de viver isso, de saber que as pessoas saibam em nós que nós conhecemos a Jesus, que as pessoas tenham consciência e a nossa vida demonstre isso, que nós conhecemos a Jesus. Será que de alguma maneira nós não temos negado a Jesus? Será que a nossa negligência não tem feito com que nós estejamos negando a Jesus?
Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai, que está nos céus, como está lá em Mateus 10, 32 e 33. Nós temos conhecido Jesus, nós temos testemunhado o Cristo do Senhor Deus Todo-Poderoso. Não, irmãos, não é só dizer que é cristão, não é só dizer que é servo do Senhor, que é crente em Jesus Cristo, não é só dizer que é discípulo de Cristo, é estar com Jesus, é viver com Jesus. Também tu estavas com Jesus, o Galileu. Esse também estava com Jesus, o Nazareno. Disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. O teu modo de falar denuncia que tu és um deles. Quem está com Jesus, irmãos? Quem é um dos cristãos? Até o seu modo de falar o denuncia, como amigo de Jesus, como servo de Jesus. Quem tem o amor de Cristo em seu coração, fala como um discípulo de Jesus. Aquele que lê, aquele que estuda, aquele que medita, e por isso conhece o Evangelho do Filho de Deus, fala tão somente o que é verdade, fala tão somente aquilo que está no Evangelho, que é verdade do Evangelho. Pedro, ao ser reconhecido, deixou de afirmar a verdade e negou a Cristo Jesus. Ele negou tão somente dizendo: não sei o que dizes, não conheço tal homem. E começou ali a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. Pedro conhecia, Pedro sabia quem era, mas naquele momento ele se acovardou. E nós, irmãos, não podemos nos acovardar nesse mundo. Esse mundo vai cobrar de nós. Esse mundo vai cobrar de nós, assim como tem cobrado dos irmãos da igreja perseguida. Negue esse Jesus e você morre. E agora? Vamos negar ou vamos morrer? Esse é o momento, irmãos, de sermos crentes cristãos ou de sermos covardes. Quem de nós conhece sinceramente, verdadeiramente, intimamente e profundamente a Jesus, ao ponto de dizer: sim, eu sou de Cristo Jesus, sim, eu conheço Ele, sim, eu sou discípulo dEle? Somente quem lê as Escrituras Sagradas sabe do Deus Filho, sabe do Verbo encarnado, sabe do nosso Salvador. Só e tão somente quem tem o desejo de conhecer com amor a Jesus cada vez mais, sabe o que é mais importante em sua vida, sabe o que é mais importante em sua caminhada. Irmãos, a religiosidade ensina muita coisa na prática, mas o conhecimento íntimo do Senhor Altíssimo não se consegue na embromação das redes sociais. A embromação das redes sociais traz para nós depressão, tristeza, desamor, desesperança. Mas a palavra de Deus traz para nós a convicção de que nós temos um Senhor, nós temos um Salvador, nós temos a Cristo Jesus, e já não estamos só, Ele vive em nós, Ele está em nós, Ele é nosso e nós somos dEle. Lá em Mateus capítulo 7, os versículos 22 e 23, diz: muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios? Em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Não foi isso que Pedro disse de Jesus? Não sei quem é esse homem. E Jesus pode dizer:
de nós, irmãos: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticai a iniquidade. Quem não conhece a Jesus não é conhecido dele. Quem não conhece a Jesus não é conhecido de Jesus. Não é seu discípulo, não é ovelha do seu rebanho. Mesmo que leiamos a Bíblia todo dia, mesmo que façamos nossa devocional cotidiana e decoremos vários e vários versículos bíblicos, isso ainda não é tudo. Necessário se faz, irmãos, afirmar em nossas ações: o que dizes é verdade. Temos que afirmar na nossa atitude: o que você está dizendo é a verdade. Nós temos que afirmar em nosso testemunho: eu sim conheço esse homem, eu sou discípulo dele, eu sigo, pois ele é meu mestre. Você tem que declarar isso, você tem que testemunhar isso. Se isso realmente é verdade, se isso é a realidade da nossa vida. Eu conheço esse homem. Por quê? Porque ele é soberano, porque ele é majestoso, porque ele é santo, porque ele é o Deus conosco, porque ele é o príncipe da paz. Sim, eu conheço esse homem, porque em humildade de espírito eu dependo sempre da sua graça, da sua misericórdia, da sua compaixão, do seu amor. Eu conheço esse homem, porque sem ele nada eu posso fazer, nada eu posso nem mesmo viver. Eu conheço esse homem, porque ele é e sempre será meu pastor, meu salvador, meu justificador. Sim, eu conheço esse homem, porque é somente ele que me alivia, que alivia minhas dores, que alivia minha alma, quando eu estou cansado, quando estou sobrecarregado. Sim, eu conheço esse homem, porque nas minhas tribulações e angústia, é ele quem me socorre. Sim, eu conheço esse homem, porque é ele quem me leva para as águas de descanso e me dá a sua paz, a sua tranquilidade. Eu conheço esse homem, porque somente ele realiza o esperado milagre que tanto tenho clamado. Sim, eu não nego, mas eu conheço esse homem, porque não existe outro nome tão poderoso. Sim, eu conheço esse homem, porque foi ele que me tomou, foi ele que tomou o meu lugar naquela cruz e morreu para me salvar. Sim, eu conheço esse homem, porque foi Jesus quem ressuscitou ao terceiro dia para a minha justificação. Por isso, e tão somente por isso, e por muito mais, ficaríamos aqui a noite todinha falando do porquê. Eu conheço esse homem. Eu conheço esse homem. O que eu mais desejo na minha vida é que você, meu irmão, que você, minha irmã, conheça esse homem. E não diga como Pedro, que nunca ouviu, que não sabe quem é ele, mas que no seu dia a dia, na sua prática, na sua atitude, na sua ação, no seu agir, você esteja dizendo sempre: eu conheço esse nome. Que Deus abençoe. Louvemos ao Senhor.